Vamos lá. Boa tarde a todos. A gente está aqui dando continuidade às nossas capacitações para a equipe interna, tanto da Subvisa quanto da SMS. Então, a gente teve 5 capacitações na semana do dia 25 ao dia 29. A gente teve uma adesão muito grande, foram quase 800 pessoas por dia. Então, acho que muita gente foi atingida, com tudo que a gente tinha para falar, com as informações que foram dadas. E agora a gente vai dar continuidade. Hoje a gente vai falar da questão do protocolo de meios de hospedagem, não é isso, Jane? Isso. Então, a gente pede para focar as dúvidas, em relação ao assunto que está sendo ministrado. Ontem a gente falou do plano de retomada. A gente deve ter ainda, ao final da semana que vem, mais um dia falando sobre esse protocolo de retomada, que provavelmente já vai estar atualizado, que as atualizações têm sido constantes, a gente tem tentado acompanhar essas atualizações. Então, na próxima semana, a gente deve ter mais novidade, como a gente está tendo a cada minuto aí que passa, a gente tem uma novidade, principalmente em relação à Covid. Então, a gente está tentando acompanhar, a gente vai falar dos planos de retomada e das principais mudanças que precisam ser feitas, em relação à rotina desses estabelecimentos, hoje especificamente dos meios de hospedagem. Então, vou passar a palavra para a Jane, a Andréia está aqui também, para ajudar a gente aí, para complementar algumas colocações da Jane. E eu peço para vocês, para qualquer dúvida, vocês perguntarem aqui no ícone de perguntas e respostas, que são esses 2 balãozinhos que tem aqui embaixo. E vocês podem falar, só mandar a pergunta aqui que a gente vai tentando responder, ou durante a palestra, ou ao final a gente faz um bate-papo tentando responder as perguntas de vocês, ok? Esses protocolos, eles já estão disponíveis no nosso site, então, se vocês quiserem ter acesso, a gente já tem esses protocolos disponíveis. Teve uma portaria que foi publicada também com esses protocolos, então, vocês já podem ter acesso a isso, ok? E aqui no chat eu coloquei o link para vocês preencherem, que é uma lista de presença, e serve também para a gente enviar o certificado para vocês depois. Então, eu peço, por favor, para que vocês entrem, vocês vão preencher um formulário de 4 perguntas, e aí vocês já assinaram a lista e a gente já consegue mandar o certificado para vocês. Cuidado só com os dados que estão sendo passados para a gente conseguir enviar, porque às vezes o e-mail fica errado, o nome fica errado. Então, só cuidado na hora de preencher para a gente mandar tudo certinho para vocês. Tá bom? Jane, fica à vontade. Pessoal, vocês estão em ótimas mãos aí, com as duas, Jane e a Andréia, e qualquer coisa eu vou tentando responder as dúvidas de vocês. Ok, então. Boa tarde a todos. Vamos iniciar, então, aqui o compartilhamento da tela com a nossa apresentação sobre o protocolo de e-mails para o meio de hospedagem, tá? Tá aparecendo bem aí, Letícia? Tá, tudo certinho. Certinho, né? Então, pessoal, eu e a Andrea somos da CIP, né? Subvisa CIP, da área de educação. E, como a Letícia já falou, a gente tem uma resolução com a publicação de vários protocolos. Um deles é sobre os meios de hospedagem, que a gente vai detalhar hoje com vocês. E essas medidas, esses protocolos, fazem parte da retomada, das atividades. Então, primeiramente, nós vamos mostrar as regras de ouro. Todos os estabelecimentos, inclusive os meios de hospedagem, têm que seguir. Todos os estabelecimentos, em qualquer fase, vão precisar seguir as regras de ouro. Então, nós vamos começar primeiro pelas regras de ouro, entendendo as regras de ouro, para depois, especificamente, a gente tratar do protocolo dos meios de hospedagem, ok? Então, vamos entender o que são as regras de ouro.
Qual o objetivo? O objetivo é informar e conscientizar, né, os empresários, comerciantes, profissionais liberais, colaboradores das diversas atividades comerciais, o público em geral, os cidadãos da cidade, né, sobre as medidas básicas de prevenção e combate à Covid-19. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, ela reuniu 10 normas básicas, né, de higiene, higiênico-sanitárias, né, que são fundamentais para enfrentar e combater, né, e para prevenir a disseminação do novo coronavírus, né, que causa a doença Covid-19. Então, a gente chamou de regras de ouro, né? Então, para todas as atividades públicas e privadas, elas são válidas. Todos temos que entender e praticar essas regras de ouro, tá? Então, vai passar a ser uma rotina na vida de toda a população. Então, entendendo essas regras, né, os empresários, os comerciantes e o público em geral, eles precisam estar informados, né, é isso que nós estamos fazendo aqui, informando, né, treinando, e aí todos vão agir e se adaptar a esse novo contexto, que seria um novo contexto de normalidade, né? E a gente precisa se adaptar para enfrentar essa situação. E com isso, todos seguindo as regras de ouro, né, que a gente vai ver quais são agora, são 10 regras de ouro, a gente vai poder retomar as atividades, né? E quem sabe, em breve, uma vida mais normal. Então, a primeira regra, ela diz respeito à higienização das mãos, que sempre foi um assunto muito debatido nas nossas aulas presenciais, na vigilância sanitária, sempre enfatizamos, tanto para serviços de alimentação quanto para serviços de saúde, era enfatizada a questão da higiene das mãos, a forma correta, o procedimento correto, né? Então, pelo menos 20 segundos você tem que dedicar à lavagem das suas mãos, lavando da forma correta todas as partes, né? O polegar, os punhos, entre os dedos, a palma da mão, o dorso da mão. Então, antes e depois de cada atividade, utilizando água, sabão líquido, né? A gente deve tomar essa iniciativa. Então, tem que ser frequente e feito da maneira correta. Quando não houver possibilidade de lavar a mão, a gente tem a alternativa de usar o álcool gel a 70. Tá? A regra número 2, ela vai falar da necessidade, né, nas áreas de circulação, que são as áreas onde as pessoas circulam, estão mais próximas, né? É um ambiente normalmente fechado, existe uma necessidade sempre de ter o quê? Banheiros, né? E o álcool 70. Banheiros com dispensadores de sabão líquido, papel toalha descartável e as lixeiras com tampa sem acionamento a pedal, né? Sem acionamento com acionamento manual. Aliás, desculpa. Sem acionamento manual, né? Acionamento a pedal. Né? Então, essas áreas, inclusive os sanitários, eles precisam estar sempre com disponibilidade desses materiais. Pias, lavatórios, álcool gel, sabão, né, líquido e as lixeiras, tá? E o papel, certo? A regra número 3, ela fala do uso obrigatório da máscara. Então, em todas as áreas comuns, vai ser necessário tanto os colaboradores como os hóspedes dos hotéis estarem fazendo uso da máscara. Quando que vai retirar a máscara? Somente no momento da refeição, na hora que sentar à mesa. Então, vai retirar a máscara com todo cuidado, né, pelas laterais, e colocar em um saco plástico ou recipiente, né, não vai colocar sobre a mesa, para que não contamine. Vai ter esse cuidado, mas somente na hora das refeições. Em todas as outras ocasiões, é obrigatório o uso da máscara. A regra número 4 fala do distanciamento social. A gente sabe que a proximidade, ela eleva muito o risco de contaminação.
Então, se estabeleceu a distância de 2 metros ou 4 metros quadrados por pessoa, né, para facilitar um cálculo em ambientes fechados, em estabelecimentos, e a gente não deve nunca exagerar e colocar muito mais pessoas num ambiente que possa extrapolar, né, as pessoas ficarem muito próximas. Então, essa é uma regra fundamental para evitar o contágio da Covid-19. E fala aqui também, né, de evitar o uso do elevador, né, porque elevador normalmente são compartimentos pequenos, é muito mais difícil de você manter um distanciamento. Só que a gente sabe que tem prédios muito altos e as pessoas não conseguem andar, fazer o percurso, né, pelos andares através da escada. Então, mas mesmo assim a gente vai ter que ter um controle na entrada desse elevador para não ter uma quantidade exagerada de pessoas, tá? Para obedecer essa regra de ouro. E a regra número 5 fala dos ambientes arejados, né? O ambiente fechado também é outro fator, uma outra situação que vai favorecer e muito a disseminação do vírus, né? Então, sempre que possível, deve-se manter esses ambientes arejados, janelas, portas abertas, né? E, caso não seja possível, o ar-condicionado tem que estar com toda a manutenção em dia, tá? Com os filtros e toda a manutenção em dia para minimizar esse contágio. A regra 6 fala da necessidade dos equipamentos de proteção individual, né? Máscaras devem ser providenciadas, né? Luvas de borracha, toucas e outros EPIs, para que tanto as equipes de limpeza como os demais funcionários possam utilizar de acordo com cada atividade. Tá? É a proteção individual. A regra 7 fala da etiqueta respiratória, né? Então, isso tem que ser reforçado junto aos colaboradores, né? E tem que haver uma comunicação a respeito de todas essas regras, né? Porque é uma atitude que a gente não está acostumado, né? Normalmente, as pessoas não têm esse hábito de espirrar ou tossir utilizando um lenço descartável ou o braço, né? Então, a gente vai ter que se adaptar e se acostumar a fazer isso. Então, tem que se chamar a atenção, tem que se sensibilizar essa força de trabalho, a clientela, para que use, né, a etiqueta respiratória no caso de tosse e espirro, né, protegendo a boca e o nariz, né, com lenço também ou o braço. E sempre evitando tocar o rosto. Bem, a regra número 8 fala da saúde do trabalhador, né, da pessoa que está ali fazendo as suas atividades. Então, sempre que apresentar algum tipo de sintoma característico, né, de coronavírus, essa pessoa, esse funcionário, colaborador, ele precisa ser encaminhado ao serviço médico, assistência médica. Se eles apresentar esses sintomas, ele tem que ser afastado. A regra 9 fala da limpeza, gente, da higiene, né? Especialmente das superfícies, né? De todas as superfícies ali que estão, principalmente, né, aquelas que estão em contato, né, que tem um contato sempre muito frequente, né, com as mãos, né, das pessoas ali em contato. Então, a limpeza concorrente, né, que é a limpeza que é feita diariamente, é uma manutenção, né, para manter o ambiente limpo. Inclusive, a gente orienta, né, recomenda fazer essa limpeza pelo menos de 3 em 3 horas, né? Essa limpeza concorrente, né, como está escrito aqui, e a limpeza terminal. A limpeza terminal é aquela que é feita após o término ou antes do início das atividades, tá? Após o expediente. E também prestar atenção na limpeza imediata, que deve ser feita sempre que necessário, que ocorrer, por exemplo, o extravasamento de algum contaminante, né, algum líquido, alguma gordura, por exemplo, para o piso. Então, se sujar pontualmente ali, tem que ser feita uma limpeza imediata. Né? A limpeza terminal,
após as atividades, normalmente após as atividades, e a limpeza concorrente, que a gente aconselha e recomenda ser feita a cada 3 horas, né? Então, a higiene, ela tem que ser redobrada, né? Isso tem que ter um controle, tem que ter um regramento para você poder efetuar todas essas operações. E a última regra diz respeito à divulgação e à comunicação, né? Colocar em pontos estratégicos os materiais educativos, né? Inclusive, nós temos esses materiais já publicados, né, no site da Prefeitura, da Vigilância Sanitária. A gente já tem esses cartazes que podem ser impressos, né, pelo setor regulado, né? E outros meios também de informação, cartazes, outros meios, né, que possam estar ali comunicando às pessoas, colaboradores, hóspedes, clientes, das medidas de prevenção à Covid-19, tá? Como as regras de ouro e também a nossa Central 1746, né, que é imprescindível para que todo cidadão possa fazer a sua reclamação, né, ser ouvido. Então, isso tudo, essas 10 regras que nós falamos são imprescindíveis, fundamentais, e elas têm que ser praticadas, né, por todos a partir de agora. E existem 3 pontos essenciais para que essas regras que a gente colocou aqui possam ter a eficácia, né, que a gente espera. Primeiro, o comprometimento dos empresários, né? Segundo, a colaboração de toda a população, né? Dos funcionários, dos clientes, de toda a população. E terceiro, uma fiscalização dos órgãos públicos e dos consumidores, né? Se um consumidor vai a um local, né, e encontra lá todo mundo sem máscara, tudo aglomerado, ele tem como reclamar, para que a gente possa fazer essa fiscalização, porque a saúde de todos está em jogo, né? Bom, o decreto 47.282 de 2020, né, e também o 47.488, o de retomada, eles criaram, né, e a própria resolução 44.24, elas criaram o selo de conformidade, tá? Esse selo, ele é por adesão. O estabelecimento, ele vai solicitar o selo no site da prefeitura, né, do Carioca Digital, né? E ele vai preencher uma autodeclaração e vai imprimir o selo. E ele vai se responsabilizar, né? Vai fazer uma autodeclaração e se responsabilizar por estar obedecendo às normas, né, às regras de ouro. E cumprir e fazer cumprir as regras de ouro no seu estabelecimento. Se essas regras de ouro não forem cumpridas, está previsto no nosso decreto 45.585 de 2018, né, sanções administrativas, tá? A gente considera como infrações de natureza sanitária, tá? Então, isso tudo que está sendo feito é para que as regras de ouro sejam realmente valorizadas e cumpridas. Então, o decreto Rio 47.488 de 2020, ele foi publicado e ele prevê esse retorno das atividades econômicas de uma forma gradual, ordenada, né? E ele estabelece regras, né, de segurança sanitária para que a gente possa ter um retorno gradativo e sem risco, né? Depois de uma fase de quarentena grande, a gente precisa ter um retorno muito bem feito, com muita coerência, muito bom senso e muito cuidado, para a gente não ter o risco de um aumento de casos, né, novamente desse vírus. Então, foram estabelecidas 6 fases, né, que a gente chama de faseamento. A gente já está indo para a segunda fase, já foi agora para a segunda fase. E no caso dos hotéis, né,
no programa Rio, de novo, no caso dos hotéis, eles sempre estiveram abertos, né? Essa bolinha pretinha com esse ticket, essa marcação, indica que os hotéis estiveram abertos, né? Estão abertos em todas as fases, né? Os pontos turísticos, esses sim, eles começam a ser reabertos a partir da fase 4, né? Quando a gente fala de turismo, né? A gente está falando de turismo, os hotéis estão inseridos, né? Então, eles começam a ser reabertos na fase 4, ainda com algumas restrições, fase 5, e só na fase 6 é que os pontos turísticos estarão totalmente abertos, mas todos terão que seguir, em todas as fases, as regras de ouro, né? Então, sempre vai ser vedada a aglomeração de pessoas. Tá? Então, vamos seguir aqui. Vamos agora falar especificamente do protocolo, né, para os meios de hospedagem. Bem, então a gente começa aqui pelas áreas de circulação. As áreas de circulação, elas têm muita importância, porque normalmente é um lugar fechado, pode ser fechado, né, que existe uma circulação ali maior de pessoas, então a gente precisa ter um cuidado em relação à questão da higienização. Então, para a retomada dessas atividades, o que está sendo proposto, o que foi proposto, né, na resolução 4424, né, que fala dos protocolos, né, no caso aí dos meios de hospedagem. A gente deve sempre aumentar a frequência, né, da higienização dessas áreas, quais sejam recepção, área de bar, os sanitários, né, banheiros sanitários, os restaurantes e seus anexos, vestiários, refeitórios dos colaboradores. Então, a gente recomenda o quê? A confecção de uma planilha, né, que seja colocada em local visível, para que todos tenham um controle dessa higienização, da frequência. Então, por exemplo, a higienização concorrente, feita de 3 em 3 horas, você tem lá na planilha, a pessoa responsável vai anotar o horário que foi feito, né, e vai assinar. Então, você tem a garantia de que aquela higienização foi feita naquela área. Tá? Realizar sempre a limpeza e a higienização dos sanitários sem a presença dos hóspedes. Então, sinalizar isso na parte externa do sanitário, né, dos banheiros. Para que justamente não haja aglomeração, né, pessoas circulando enquanto você está fazendo a limpeza. Então, o que a gente deve higienizar, né, ter mais atenção? Para aqueles itens onde as pessoas têm maior contato com a mão, né? Suporte de papel toalha, papel higiênico, saboneteiras, torneiras, lixeiras, maçanetas, tampas de vaso, né? Todos esses itens, né? A pessoa que está fazendo essa higienização, ela tem que estar treinada. A questão da informação, né? Muito importante. Afixar cartazes também com essas orientações, né, sobre a forma de contágio e prevenção nessas áreas de circulação. Nos sanitários, nos corredores, né, e na cozinha, nos vestiários. E isso vai entrar ali por osmose na cabeça das pessoas, né, de todos os colaboradores e de todos os clientes. E sempre ali nas áreas de circulação, disponibilizar esses dispensadores com álcool 70 em gel, né? E aqui a gente fala, né, de colocar isso nos botões, próximo dos botões de acionamento dos elevadores, é importante, porque você vai colocar o dedo ali, a outra pessoa vai colocar, a outra pessoa vai colocar. E é uma fonte ali de um risco de contaminação. Então, se a pessoa, antes de colocar o dedo, tiver ali um álcool gel para colocar na mão, esse risco vai ser menor, tá? E até de forma optativa também dentro dos elevadores, tá certo? Agora vamos falar dos restaurantes, dos bares, né, e do room service dos hotéis. Então, quais são as recomendações, quais são as medidas, né, que está aí no protocolo que a gente deve seguir?
Então, as refeições, elas poderão ser servidas em porções individualizadas. Então, elas podem ser cobertas com filme plástico para proteger aquele alimento, tá? Nos serviços de buffet, o serviço de buffet, por enquanto, não está sendo permitido, o autosserviço. E então, o manuseio dos alimentos ele vai ser feito por um funcionário que vai utilizar o EPI, né? Gorro, máscara, para servir os comensais, tá? Não vai ser permitido o serviço de buffet através do autosserviço, tá? A pessoa se servindo. Talheres, pratos e copos, né? Esses utensílios, eles vão precisar ser higienizados com água quente e detergente, né? A água quente é muito eficaz para retirar gordura, né? Então, nessa situação que a gente está vivendo, a gente preconizou essa higienização com água quente e detergente. E os talheres devem ser embalados individualmente, tá? E quanto às mesas? As mesas, normalmente, em hotéis, né, para adiantar o serviço, as mesas já são arrumadas com antecedência, né? Eram, né, arrumadas com antecedência. A partir de agora, elas precisam ser mantidas o mais livres, né? Assim, de maneira livre para poder fazer a limpeza e a higienização. Então, somente preparar a mesa na hora do atendimento ao hóspede. Então, refeições empratadas devem ser levadas à mesa protegidas por um cloche, né? Um tampa-prato. E é uma medida também, é uma providência para você evitar contaminar ali o alimento, né? A superfície do alimento e o utensílio, né? Onde aquele alimento vai ser servido, né? A pessoa vai se servir, né? Então, estando tampado, é mais um fator de segurança. Então, quando a refeição for solicitada, né, para ser levada ao quarto, também deve estar protegida com um tampa-prato. Tá? Copos protegidos e também os talheres embalados individualmente, né? E esses funcionários que vão realizar a entrega, né, e a retirada desse material, desses utensílios, dessa refeição, eles devem usar máscaras sempre. Mesas e cadeiras, né, dos restaurantes, dos bares, tem que ser reorganizado e dar o espaçamento necessário, o espaçamento mínimo de 2 metros de distância entre as mesas e as cadeiras, né? Isso tudo foi determinado desde o início no Decreto 47.282 de 2020. As mesas e cadeiras também devem ser higienizadas após a utilização. E sempre colocar um aviso para que a pessoa que vai utilizar a mesa depois, né, o hóspede que vai utilizar em seguida aquela mesa, ele tenha certeza de que a mesa foi higienizada. Então, colocar ali um lembrete, né, um aviso, né? Então, mesas e cadeiras higienizadas após o uso. Higienização das mãos, gente, é repetitivo, mas voltamos a falar. Nos restaurantes, nos bares, tem os colaboradores, os funcionários, têm que higienizar as mãos, né? Têm que utilizar as máscaras, né? Inclusive na área da cozinha e durante o preparo das refeições. Na área ali dos restaurantes e dos bares, né? Disponibilizar também uma área de circulação, não deixa de ser o álcool gel 70 para os clientes, para os hóspedes, né? E também, se for possível, disponibilizar lavatórios para que os clientes também higienizem as mãos ali antes de acessar esses setores. Com relação à entrada de pessoas no restaurante, a gente está recomendando que essa entrada, né, as refeições sejam feitas em turnos diferentes, em horários diferentes, né? Então, no caso do café da manhã, por exemplo, estabelecer horários de 7 às 8, de 8 às 9, né? E a refeição também poderá ser servida no quarto, né? Ou através do take away. O hóspede escolhe
e leva os alimentos para o quarto, né? Então, tudo isso, o objetivo é o quê? Evitar as aglomerações e proporcionar mais segurança aos hóspedes e também aos colaboradores. Ainda falando de restaurante, bares e room service, os hóspedes têm que ser orientados, né? Inclusive, a gente já falou dos cartazes, né? Comunicando isso, para circular nas dependências comuns do hotel usando máscara, né? Retirando somente na hora da mesa da refeição. Então, sempre que possível também manter esses restaurantes, esses bares com arejados, né? Com as janelas e portas abertas. Isso está lá na regra do ouro, de ouro, né? E aí a gente vai ter uma circulação do ar, né? De forma a evitar esse contágio através desse ar viciado ali. E, gente, guardanapos, jogos americanos e toalhas de tecido, né? Está proibido durante esse período da pandemia. Então, só guardanapos descartáveis e toalhas que possam ser higienizadas, né, de material que não seja, que não tenha facilidade de higienização. Ou deixar sem a toalha, né, para higienizar a própria mesa, com mais facilidade, né? Então, nesses lugares existem as bancadas, né, mesas, cadeiras, piso. Então, tudo isso a higienização tem que ser também redobrada, o cuidado redobrado em relação à higienização e à frequência. E cartazes aqui, a gente colocou um exemplo, né? Para a sua segurança, não esqueça de higienizar as mãos. Nunca é demais lembrar, né? E o uso da máscara é obrigatório. Então, se houver algum tipo de constrangimento, tem lá um aviso, né, para o hóspede saber que é obrigatório para todos, certo? Então, na hora do check-in e do check-out, né, na recepção, o preenchimento dessa ficha nacional de registro do hóspede, FNRH, então é recomendado também que seja feita através de um sistema de pré-check-in no quarto, ou fazer por aplicativo, né, de mensagens ou formulários online. Evitar essa aglomeração de pessoas chegando na portaria, né? Chega lá um ônibus, uma van com vários hóspedes, aí eles vão do aeroporto e vão fazer o check-in todos na portaria ao mesmo tempo. Então, isso tem que ser evitado, né? Então, se tiver que fazer o check-in, que seja uma só pessoa de um grupo ou da mesma família, né? No caso do hóspede menor de idade, né, é obrigatório apresentar essa ficha, né, a FNRH, a ficha específica de menor e os documentos do menor na recepção, no ato do check-in, né? Isso seria uma exceção para o caso do menor, tá? Os outros casos, dentro dessa regra que a gente falou. E na hora do check-out, recomenda-se também que o extrato, né, para pagamento, para fechar a conta, seja entregue diretamente no quarto, né, para que seja feita a conferência no quarto, ou também por aplicativos de mensagem. E aí, se houver alguma dúvida, né, o hóspede tem a opção de ligar para a recepção para esclarecer, evitando também ir diretamente na recepção. Agora, vamos falar dos cuidados que a gente deve ter na higienização, né? Mais especificamente materiais e a higienização em si. Então, a gente fala aqui de chaves e chaveiros, né? Aqueles cartões magnéticos que são utilizados, né, para abertura das portas dos quartos, né? Então, esse material, esses materiais devem ser de fácil higienização, né? Eles não devem ser devolvidos diretamente, né? Tem que existir ali um recipiente, uma caixa para colocar esses itens, né? E antes de serem reutilizados, lógico, precisam ser higienizados, tá?
Máquina de pagamento com cartão, proteger com filme plástico, né? É uma boa providência para facilitar a higienização ser frequente, para facilitar essa higienização. Então, após cada utilização, higienizar a máquina. E sempre incentivar o pagamento por aproximação, né? O cartão que tem aproximação, que não precisa colocar na máquina, né? Ou através do QR Code, né? São alternativas, né? Que a gente tem aí com a tecnologia de não ter tanto contato, né? E não ter necessidade de passar o cartão para a mão do outro. Então, evitar também o uso de canetas, né? E se, por acaso, o hóspede utilizar a caneta do hotel, procurar higienizar também após o uso, né? Que é uma outra superfície de contato, que todos têm contato com aquela caneta, né? E esses colaboradores que estão ali atuando, né? Eles devem sempre usar a máscara, higienizar as mãos, né? E de forma visível, ou seja, para comunicar aos hóspedes, né? Essa constante e correta higienização das mãos, né? Antes e após o atendimento de cada cliente. Então, antes de atender um outro cliente que está lá a 2 metros de distância, né, na fila, vamos dizer que tem lá uma pequena fila, então ele está lá a 2 metros de distância do outro. Terminou de atender, vai higienizar as mãos, não é isso? Ou a máquina também, e também a caneta, se for o caso, né? E os clientes também têm que estar ali, tem que ter disponibilidade, né, para higienizar a mão com ali o álcool 70 em gel, na própria recepção. Então, carrinhos de bagagem é um outro item, um mobiliário, né, que tem que ser constantemente higienizado, né? Com álcool 70 pode ser uma outra solução, né, de limpeza que seja eficaz. Né? Então, a cada utilização, o funcionário que faz esse serviço, né, pode ser, ele mesmo pode fazer essa higienização do carrinho de bagagem, né? A recepção ali, a gente vai falar dos quartos também, mas na própria recepção, a gente está recomendando reduzir o mobiliário daquele local, né? Itens de decoração, né? Para quê? Para facilitar a higienização e poder organizar melhor as filas, né? E respeitar mais, né, o distanciamento mínimo de 2 metros. Então, se tiver muito objeto, muito móvel ali naquela recepção, vai ter pouco espaço para que as pessoas se afastem, se acomodem ali de maneira, né, da maneira correta. Agora a gente vai falar, né, sobre outros itens, né? Revistas também, que às vezes ficam disponíveis na recepção para que os hóspedes fiquem lendo, né, enquanto esperam. Então, todo esse material que pode ser compartilhado, tocado por diferentes pessoas, clientes, hóspedes, né, devem ser retirados ali, como a gente já falou. E lá no quarto, né, também equipamentos que são compartilhados, né, que estão disponíveis lá para os hóspedes utilizarem, também devem passar por um minucioso processo de higienização após cada uso, né? Então, tudo que é emprestado, que é compartilhado, para várias pessoas, tem que ter esse cuidado. Na governança, na área de governança, a limpeza concorrente deve ser realizada diariamente, né? Então, como de praxe, né, a limpeza é sempre feita com muito critério, né, nos quartos, mas esse critério tem que ser redobrado, né? Tem que ser feito de maneira muito mais minuciosa, né? Então, durante o período da limpeza, sempre permanecer com as portas e as janelas abertas, sendo possível, né, para fazer a higienização do quarto e também fazer circular e fazer a renovação do ar ali naquele momento. A limpeza terminal, que é feita, que é uma limpeza mais programada, a faxina geral, né, uma limpeza maior,
ela deve ser feita a cada troca de hóspede ou uma vez por semana, mesmo se o hóspede não for embora. Então, o hóspede vai permanecer durante 2 semanas. Então, a recomendação é de que essa limpeza terminal aconteça pelo menos uma vez por semana. Tá? Então, a higienização desses quartos deve ser feita com esses produtos, né, mais fáceis, né? Todo mundo usa. Álcool 70, solução de água sanitária diluída a 0,2%, né, que é uma medida de água sanitária para 9 medidas de água, né, bem fácil assim, né, ninguém tem dúvida. E essa limpeza também, a higienização deve ser feita sempre na ausência do cliente, né, para não ter aglomeração, justamente não ter no quarto ficarem várias pessoas, né. E aí, outros produtos, né, de acordo com o rótulo, a especificidade, poderão ser utilizados, né? Aqui é só um exemplo desses 2 produtos mais comuns. Tá? Aqui, em relação a carpete, a gente quase não está vendo mais carpete, mas os carpetes devem ser aspirados e também higienizados, né? Aqui está um exemplo de álcool 70. E o uso dos EPIs por parte desses colaboradores que são responsáveis pela limpeza dos quartos, né? Tem que usar máscara, luvas de borracha, não pode deixar de ter o EPI disponível para esses funcionários também. No caso das banheiras, né, hidromassagem, o mesmo cuidado, limpeza feita regularmente, despejo de toda a água e lavagem e desinfecção. Materiais informativos também em papel, devem ser retirados dos quartos, né? E os produtos do frigobar higienizados previamente, né? Antes da entrada e sempre que houver a troca do hóspede. E os pontos ali no quarto, né, de maior contato, as pias, né, ganchos, lixeiras, as cabeceiras das camas, maçanetas, interruptores, fechaduras, todos esses criados mudos, as cadeiras, mesas, né? Tudo isso, os espelhos, né? Abajures, se for o caso, acionadores de descarga também importante, assento de vaso, tudo isso deve ter, o funcionário tem que ter ali uma atenção especial, reforçar essa limpeza com esses produtos. Então, as toalhas, a roupa de cama e os travesseiros, né? Então, o número de toalhas proporcional ao número de hóspedes, né? E a troca de roupa de banho feita diariamente. Então, mesmo que não sejam utilizadas as toalhas, né? Elas devem ser trocadas, né? As roupas de cama e banho entre as mudanças de hóspede, tá? E o fluxo de retirada da roupa suja deve ser estabelecido justamente para evitar a contaminação de outras superfícies. Então, essa retirada da roupa suja, ela tem que ser feita com critério também, tá? Estabelecendo um fluxo. Como nós já falamos, né, é recomendado retirar itens do enxoval decorativo, tapetes, capachos, né, tudo que possa contaminar e dificultar a limpeza do ambiente. E as capas impermeáveis, né, que já são usadas, elas devem ser higienizadas com critério também, com cuidado a cada troca de hóspedes. Tá? Também, a critério do estabelecimento, essas podem ser identificadas, né, ter lá um selinho dizendo que foram higienizadas. As áreas fechadas, né, que existem dentro dos hotéis, né? Então, saunas, piscinas, jacuzzi, parque, sala de jogos, playground, espaço para eventos, salão de beleza, spa e academia. Então, essas áreas, elas têm fases diferenciadas para abertura, tá? Então, elas devem acompanhar essas fases de reabertura previstas no Plano Rio de novo, né, que é o plano de retomada. Então, por exemplo, a piscina abre só na fase 6, sem restrições. Salão de beleza e academia na fase 3, mas ainda com restrições. Então,
tem que observar um plano de retomada específico para essas atividades específicas que funcionam dentro dos hotéis, tá? Então, aqui nas áreas ao redor da piscina, onde tem as cabanas, mesas, cadeiras, espreguiçadeiras, também deve ter cuidado ali na higienização, né, após cada uso. Então, tem que ter ali alguém, um funcionário, um colaborador que esteja cuidando ali da higienização desses itens, né? E não pode estar ali, né, uma do lado da outra, como está nessa foto, né, que vocês estão vendo aí, uma do lado da outra. Tem que ter um distanciamento também mínimo, né? As cadeiras, as cabanas, espreguiçadeira também, além de higienizadas a cada uso, tem que ter o distanciamento mínimo para evitar o contato muito próximo entre as pessoas, né, que forem utilizar esses locais, né? Somente vão utilizar quando na fase correta de abertura, né? Então tem que observar o plano de retomada. Bar da piscina, business center, então também está previsto lá no protocolo, né? Então o bar da piscina ele poderá ser utilizado, né? O garçom vai ter que usar a EPI, a máscara e o distanciamento mínimo também. As regras de ouro, né, gente? Tem que ser obedecidas nesse local. E aqui fala de copos de acrílico, né, substituídos por copos descartáveis. Então, espaços reservados para reuniões, né, também vai observar o distanciamento mínimo de 2 metros ou 4 metros quadrados por pessoa. E sempre passar por uma limpeza terminal antes de serem reutilizados, né? Sempre com o uso da máscara obrigatória. Então, não adianta, a regra de ouro vai estar presente em toda e qualquer atividade, em toda e qualquer situação. Tá? Então, em todos esses espaços, sempre aumentar a frequência de higienização das superfícies, tá? Com a solução, com álcool 70 ou outra solução apropriada, que seja desinfetante e que possa eliminar o vírus, tá? Toda a contaminação. Agora, na parte de transporte, né, é um item muito importante também. Então, os veículos, né, normalmente são lugares menores, né, tem um espaço limitado, né, as vans, ônibus, então é um item importante, né? Então, é necessário fazer essa limpeza e a desinfecção de veículos, né? A higienização é fundamental para poder reduzir esse risco de transmissão, né, nessa situação. Então, os motoristas, eles devem adotar esses critérios, né, obedecendo a periodicidade, né, utilizando produtos, né, adequados para as superfícies dentro e fora do veículo, tá? Então, os usuários terceirizados e privativos, esses veículos destinados ao transporte individual coletivo desses hóspedes para passeio ou translado tem que estar consciente de que os veículos precisam estar muito bem higienizados. Então, em relação à periodicidade, a gente fala de novo da limpeza concorrente, no caso do veículo, né? Ela vai acontecer a cada viagem. A limpeza terminal é feita uma vez ao dia, né? Pode ser antes, mas normalmente após a viagem, após o serviço. E a limpeza imediata sempre que for necessário, né? Achou que contaminou, caiu alguma coisa, vai fazer uma limpeza ali imediata. Então, o que tem que se reforçar, né? Tanto para os usuários quanto para os motoristas, né? A prática da etiqueta respiratória, o uso obrigatório de máscara, né? Manter, né? A recomendação sempre manter janelas abertas para favorecer a ventilação no interior do veículo, né? E o motorista deve ter cuidado, né? E também avisar aos usuários para não deixar no interior do veículo recipientes de álcool gel a 70, né? Veículo trancado, especialmente se a gente tiver uma condição de sol, né? De dia, aquele sol forte,
e o veículo ali muito tempo trancado com álcool gel, há um perigo, né, ali de combustão, tá? De acidente. Então, quais os procedimentos, né, para realizar essa higienização nos veículos de transporte de hóspedes? Realizar a limpeza concorrente com o uso de álcool 70, né? Onde? Nos volantes, nos câmbios, né? No painel do carro, cintos de segurança, ali nas portas, né? Nas fechaduras, onde a gente coloca o braço, né? E etc. Todas as superfícies que a gente sabe que tem ali muito contato com as mãos na parte interna do veículo. E usar água e sabão para limpar, no caso, os tapetes, acessórios e também a parte externa do veículo. Aí é mais fácil usar água e sabão. Fazer essa desinfecção dessas superfícies utilizando, né, água sanitária diluída, né? Então, você não vai usar água sanitária pura, né? Porque pode haver uma corrosão ali da parte da superfície, né? Às vezes não é compatível você usar uma água sanitária, tá? Então tem que ser compatível, tá? Então vai diluir a água sanitária. Os panos, os baldes e demais utensílios, ou qualquer equipamento, né, que vão ser usados, eles têm que estar limpos, lógico, né? Então você pode utilizar um pano descartável, aí troca o pano, né? E tudo isso precisa estar sempre mantido limpo. Então, após o percurso, né, daquele dia, do trabalho daquele dia, do percurso, providenciar a limpeza terminal desses veículos, tá? E prestar bem atenção na questão do rótulo, né? A pessoa que vai utilizar o produto, ela precisa saber utilizar. Então, para isso existe o rótulo, que informa ali a diluição, como deve ser aplicado, né, o uso correto, né, e se ele é compatível nas diversas superfícies. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Manter ali também, dentro do veículo, dispensadores com álcool em gel, né, 70 para higienizar as mãos, tanto do motorista quanto dos passageiros. Todos os veículos devem ter um depósito, né, para lixo comum. E um outro depósito para máscaras descartáveis e lenços de papel usados, tá? Então, diferenciar lixo comum de máscara descartável e lenços de papel usados, tá? E procurar fechar, né? Colocar ali num saquinho duplo, né? Procurar vedar aquilo ali e não deixar encher demais, né? Sempre fazer a retirada desse lixo com frequência, tá? Retirando também, né, no final do percurso. Então, em relação ao manejo dos resíduos, né, nos meios de hospedagem. Então, os resíduos comuns devem ser acondicionados em um abrigo próprio, né, em coletores com tampa e capacidade suficiente para o volume gerado, né? Nunca a gente deve deixar extrapolar ali, extravasar o resíduo, né? E se for um resíduo de interesse à saúde, né, ele deve atender a RDC 222 de 2018 da Anvisa, tá? Então, algum lixo infectante que por acaso exista ali no meio de hospedagem, né? Vamos supor, sempre temos ali um embelezamento, né? Massagem, spa, né? Dentro de um hotel, de um resort, por exemplo. E aí, tendo um lixo específico, ele vai seguir a norma da Anvisa, tá? E aí também ter uma instalação adequada do abrigo temporário. Então, esses resíduos não podem ser compartilhados com resíduos comuns, tá? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, né, atenção para fazer esse descarte, né, de possíveis materiais contaminados, né? Máscaras, lenços, esses resíduos aí que podem estar contaminados, a gente tem que ter uma atenção especial. Esse descarte de máscaras e outros EPIs deve ser feito em uma lixeira exclusiva,
né? E aí a gente tem no artigo 3º da resolução SMS 4342 de 2020, a gente tem ali as orientações de como deve ser feito esse descarte de máscara, né, de uso caseiro, né, e de outros EPIs também, tá? E essas empresas que fazem essa coleta, elas devem ser credenciadas na Conlurb, né? Manutenção e documentação. Então, quais as medidas a serem adotadas e o que deve ser apresentado, né? Vamos supor lá, tem que estar organizado na hora de uma fiscalização, tem que estar tudo organizado lá no meio de hospedagem. Então, o que deve ser feito? A troca dos elementos filtrantes e dos bebedouros, ele deve ser feito de acordo com as recomendações do fabricante. Tá? E os bebedouros, eles devem ser certificados pelos órgãos competentes, deve ter a certificação. A renovação do ar em ambientes climatizados tem que estar de acordo com a legislação vigente. Então, a legislação fala de 27 metros cúbicos por hora por pessoa. Então, tem que se adotar uma medida, né, para observar essa exigência da legislação. As janelas e portas mantidas abertas nos ambientes sem o ar-condicionado. E o que deve ser apresentado? O plano de manutenção, operação e controle de ar-condicionado, que é o PMOC, comprovante de limpeza de dutos de ar-condicionado anual, e laudo de qualidade do ar na validade semestral, certificado de higienização dos reservatórios de água de consumo semestral, com validade semestral, né? Laudo de potabilidade de água também semestral. Bem, então é isso, gente, que a gente apresentou, né, que conforme o protocolo que foi publicado, né, na Resolução 4424 de 2020. Então, eu passo a palavra à Letícia, se a Andréia, né, quiser fazer mais alguma consideração, detalhar mais um pouco, né, aí fica à vontade aí, tá, Andréia? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui. E aí, André, quer colocar alguma coisa? Eu achei que tá ótimo, Jane. Você falou A Jane tudo contemplou direitinho, tudo. contemplou tudo. Acho que não teve perguntas. Tivemos, foram perguntas que eu já fui respondendo para o pessoal. Uma dúvida foi se pessoas de uma mesma família podem sentar juntos à mesa. Ela deu um exemplo de mesa para 6 pessoas, se ela pode colocar 6 pessoas na mesma família ou se ela coloca uma mesa para 12. O que eu respondi, vocês podem complementar, é que o ideal é que sejam pessoas que morem na mesma casa, né? Porque às vezes é da mesma família, mas às vezes não mora no mesmo lugar. Então, às vezes você coloca numa mesma mesa e você pode acabar expondo alguém mais debilitado ou alguém que seja do grupo de risco, por mais que seja da sua mesma família. Então, evitar comemorações no momento, né? Por exemplo, um aniversário, onde são pessoas da mesma família, podem ir pessoas da mesma família, mas que moram em diferentes locais ou que têm diferentes hábitos. Então, você acaba expondo alguém que está próximo de você por não habitar os mesmos lugares, né? E às vezes as pessoas têm cuidados diferentes. Por mais que a gente tenha cuidado, a gente está sempre exposto ao risco, né? Ainda mais a gente que está trabalhando. Vocês têm alguma coisa para complementar quanto a isso? Não, eu acho assim, que tem que ter um certo cuidado também, porque uma mesa que esteja próxima, né, com outros hóspedes, pode querer questionar, olha, mas eu estou tão afastado aqui, eu estou com 2 metros de distância e vocês todos aí aglomerados, né? Então, acho que a arrumação, ela já vai estar, as mesas vão estar arrumadas. Estabelecida, né? Aí se começar a juntar, junta dali, junta daqui, o outro acha que também pode juntar. Isso aí eu acho que é uma questão que tem que ser avaliada. É verdade. Perguntaram também se a higienização das mesas e cadeiras deve ser realizada imediatamente após a troca de cada cliente. Então, eu respondi que sim, que após cada cliente usou aquela mesa, usou aquela cadeira, deve ser feita a limpeza imediata antes de outro
hóspede ocupar aquele lugar, né? E perguntaram a questão das piscinas, que você comentou, né? Que deve seguir o protocolo específico para piscinas, que a gente ainda não está liberado a piscina, então o protocolo está sendo formulado certinho para a gente ter todas as regras, porque ainda não existem estudos claros, né, sobre o risco real da piscina em relação à contaminação por Covid. Então, a gente precisa ter dados científicos para que a gente possa liberar ou não esses espaços, para não expor ninguém ao risco, né? Isso. Então, esses os cuidados. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Gente, eu vou pedir para o pessoal que queira fazer alguma pergunta, pode mandar para a gente pelo chat ou pelo ícone de perguntas e respostas. É que a gente não consegue ouvir vocês. A gente só consegue ler o que vocês colocam. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever aqui para a gente que a gente tenta responder. Mas eu acho que foi só isso mesmo. Queria agradecer a Jane, a Andrea, mais uma capacitação, né? Mais perguntas. E mais tarde a gente tem de novo, né? Lembrando, quem não conseguiu assistir, quem souber de alguém que queira estar com a gente, 6 horas da tarde a gente vai estar aqui de novo, com o mesmo tema. E aí na semana que vem os temas são diferentes. Então, quem puder comparecer às 6 horas, fique à vontade para estar aí conosco. Boa tarde aí para todos. Obrigada. Boa tarde, gente. Boa tarde.